Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é a independência do Brasil de 1822. Hoje iremos falar um pouco sobre esse momento histórico e as características que compõem esse período. Eu sou Isaac, eu tenho formação em História e hoje eu irei falar um pouco sobre esse momento. Quando falamos sobre a independência do Brasil, o que mais nos remonta é ao quadro de Pedro Amélio, aquele lá de 1822, do então famoso Grito do Ipiranga, né, que remonta, né, o quadro de 1822, mas ele é um quadro de 1888, que fala muito mais sobre a crise do Império e a propaganda desse Império de tentar reconstruir a monarquia no Brasil. Então falar sobre a independência do Brasil se trata muito mais de um processo mais ligado a uma continuidade da monarquia do que uma ficção criado em um quadro lá em 1822, 1888, desculpa, que remonta à crise do sistema imperial. Beleza, pessoal? Esse é o primeiro ponto-chave, aquela famosa frase do Grito do Ipiranga, onde é que ele puxa a espada e tudo mais. Está muito mais na ficção simbólica dentro de um quadro do que na própria realidade. Mas então, professor, te pergunto, o que foi de fato a independência do Brasil? Antes de mais nada, a gente tem que entender que a independência do Brasil, ela remonta um quadro onde nós temos muito mais continuidades do que propriamente rupturas. Nesse sentido, nós podemos falar sobre a escravidão, que dentro desse processo de independência, ela foi mantida. A estrutura monárquica, ela também foi mantida, né? Uma monarquia constitucional. Nós já iremos falar um pouco mais lá no vídeo sobre o primeiro reinado, né? Na Constituição, sobre o poder moderador, que de prática a gente sabe que estabeleceu muito mais o absolutismo do que outras formas, né? Que é uma característica do primeiro reinado, mas não cabe a esse vídeo. Além disso, né, pessoal, nós podemos entender que não teve uma participação popular, onde é que o povo ele foi lá e emergiu o seu próprio sistema de governo, onde é que teve uma participação da maioria, foi muito mais feito por uma elite rural e uma elite urbana e comercial que não queriam mais voltar ao status de colônia de Portugal, beleza? Isso é um ponto muito importante. Do ponto de vista histórico, não teve uma ruptura. Do ponto de vista conceitual de independência, né, sim foi aplicado, mas não há uma grande transformação social. Por isso que nós não trabalhamos com uma ideia de revolução. Revolução que é revolucionar, mudar a estrutura social. E a estrutura social, né, continuou a mesma, né? A elite continuou sendo elite, o escravizado continuou sendo escravidado, a população continuou sendo população e a estrutura social foi mantida a mesma. Esse é o primeiro ponto. Antes disso, nós iremos falar de alguns antecedentes que remonta também bastante, né, sobre esse processo de independência. É sempre importante destacar que na história nada é por acaso, acontece de forma isolada. Tem os seus antecedentes que remontam também esse contexto que vai dar uma sustentabilidade para a explicação do presente, né? O presente ele é explicado pelo passado. Isso é muito importante na hora de pensarmos a história, beleza? E antes de mais nada, a gente tem que entender que em 1808 há uma mudança na estrutura colonial da América Portuguesa, porque em 1808, advindo das guerras napoleônicas lá na Europa, né, que vai remodular a geopolítica europeia, Dom João sai de lá de Portugal, fugido, né? A gente sabe que fugido não era muito bem a palavra utilizada, né? Até porque já era planejado em momentos de crise. Sai lá de Portugal, viaja o Oceano Atlântico escoltado pela Inglaterra e chega aqui no Brasil. E o que, né? A estrutura burocrática, estatal de Portugal aqui no Brasil. Isso é o primeiro marco importante que lá para frente vai culminar no processo também de independência. Além disso, isso vai trazer como consequência o fim do Pacto Colonial. E esse ponto é muito importante quando nós formos falar lá um pouco sobre a Revolução do Porto, de 1820. Porque esse momento nós temos o Brasil saindo daquele status de colônia também, através da abertura
dos portos das nações amigas, aonde a colônia, que antes não podia comercializar com outra região, agora pode comercializar com a Inglaterra, claro, amiga Inglaterra, né? Pode comercializar com outras não. Isso já remonta, já dá aquele gostinho para aquela população que vivia aqui, especialmente a elite, de independência. E claro, né, uma vez dado um certo direito para alguém, um privilégio, ou alguma características que saboreia a vontade daquela pessoa, a gente sabe que ela não quer largar. Aquela famosa frase, né? Quem tem osso não quer largar o osso. E é isso que a gente tem que entender, pessoal. Esse ponto é muito importante, beleza? Em 1815, através do Congresso de Viena, né, já com o fim da derrota de Napoleão Bonaparte, nós temos a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido de Algarves. O que isso significa na prática? Significa que agora Portugal tem uma outra parte que é o Brasil, que antes era uma colônia, agora remontado como um território português, como um território onde é que nós temos uma sede administrativa. Obviamente, Dom João utilizou, né, dessa estratégia para não perder, né, os seus deveres e direitos lá no Congresso de Viena. Isso é um ponto muito importante, isso é um marco importante, porque isso remonta na história que agora a colônia está cada vez mais ganhando outras características que vai ruminar no processo de independência, beleza? Em 1820, nós temos um quadro principal chamado de Revolução do Porto, Revolução Liberal do Porto lá em Portugal. Por quê? Quando a família real sai lá de Portugal e vem aqui para o Brasil, né, com a esquadra, com mais de 15 mil funcionários do Estado, nós temos o que, pessoal? Nós temos a substituição de um governo lá em Portugal, até porque Napoleão vai colocar o interventor lá na política portuguesa, mas após o fim do período napoleônico, né, quem vai se instaurar lá é a Inglaterra. A Inglaterra ela começa a se pensar nas questões políticas portuguesas. E nesse momento, alguns militares e a burguesia portuguesa, né, advindo também desse processo do iluminismo, começa a reivindicar a vinda de Dom João para quem? Para a colônia, para a metrópole, que era então Portugal. E aí, nesse momento, nós temos a cobrança, né, que Dom João volte para Portugal e lá ele governe com uma legislação, né, com uma constituição. Isso é um ponto muito importante, porque vai fazer esse retorno. Dom João fica meio balanceado, meio para lá e para cá, mas ele acaba voltando, né? E aí, a partir de 1821 a 1822, nós temos o período regencial. É um período de regência, um período de regência, né, de Dom Pedro I. Até porque quando Dom João vai, ele deixa o seu filho aqui. Como acontece lá para frente, né? Quando Dom Pedro vai, tal pai, tal filho, e por aí vai. Isso é um ponto muito importante. E aí, aquele momento que nós temos de regência, onde a Assembleia Portuguesa pressiona Dom João a voltar para Portugal, e aí nós temos esse período de regência. E aí isso é ponto muito importante, porque dentro desse período de regência, um pouquinho antes de que antecede a independência do Brasil, nós temos uma pressão da elite, entre muita aspa, brasileira, né? Porque essa concepção de brasilidade é criado lá com o período Vargas. Isso é um vídeo de sociologia para um outro tópico. E aí nós temos nesse momento que Dom João voltando para Portugal e Dom Pedro I, então como regente, a elite tenta chegar aqui. E aí, pessoal, eu gosto de trazer alguns nomes importantes, né, de apoiadores que vão influenciar Dom Pedro I dentro do processo de independência, que vocês nunca podem esquecer que teve muito mais continuidade do que ruptura. O próprio Dom João, ele vai dar um conselho, né, pro Dom Pedro I, que se você for ficar aqui, se for fazer a independência, faça você e não uma pessoa qualquer, um aventureiro, pois o Brasil precisa ter uma independência pelo um caráter o quê? De uma pessoa da monarquia, uma pessoa ligada a Portugal, e não uma outra pessoa ligada à elite ou ligada à população, enfim, era um momento ali, né? Nós já estávamos no século XIX, já no final, já no início para o meado, né, do século XIX, e cada vez mais estava se questionando, né, a monarquia e o absolutismo estava caindo, então isso é muito importante, isso remonta também, né, àquele contexto.
beleza? E quais são os nomes desses apoiadores? Nós temos o José Bonifácio, político esse muito importante, ligado a Dom Pedro I. Nós temos Joaquim Gonçalves Ledo, que também é muito importante, e Dona Maria, que era a esposa de Dom Pedro I. A gente nunca pode esquecer esse nome, que ela também foi muito importante durante o processo de independência. E eles compõem o que nós conhecemos como, entre aspas, sempre que a gente fala isso, né, o Partido Brasileiro. Eram pessoas ligadas à elite que estavam, né, não um partido no sentido político como nós entendemos hoje em dia, mas um partido no sentido de ideia, de ideologia, de coisas em comum, que eles defendiam o quê, né? Defendiam como desejo que Dom Pedro ficasse aqui e a independência sem o povo. Lembrando que eles querem pensar esse processo sem o povo, sem trazer direito do povo, porque precisa ter esse caráter aonde a estrutura social precisa ser mantida. Beleza, pessoal? Já o partido português defendia uma recolonização do Brasil, até porque eles queriam voltar aqueles status, né, de colônia e metrópole através do Pacto Colonial, onde é que vai se submeter a Brasil a Portugal, e Portugal vai conseguir extrair o máximo de riqueza. Beleza? Isso é um ponto muito importante. Ainda em 1822, nós temos alguns eventos que vai remontar o que nós conhecemos como a independência do Brasil. Primeiro é o Dia do Fico. E o que ele representa, o Dia do Fico, né? O Dia do Fico ele representa muito mais uma questão simbólica. E a gente fala de independência, a gente sempre tem que lembrar, né, das características simbólicas. Porque a independência ela é muito mais construída simbolicamente posteriormente, como nós temos o processo republicano no Brasil, né, foi criado com Tiradentes, uma coisa também muito simbólica, né, criado de forma heróica, que na prática não foi bem assim. E os símbolos eles são muito importantes porque eles remontam ao presente daquele contexto. Mas ele fala também sobre o passado, um passado idealizado, um passado que não aconteceu, mas que eles precisam remontar essa estrutura memorial para construir a sua justificativa do poder, beleza? Isso é um ponto importante. E aí, pessoal, o que é importante falar sobre o Dia do Fico, né? Ele foi, durante aquele contexto, a Assembleia Portuguesa, né, pressionando Dom Pedro I, né, o que? A ficar aqui, a sair daqui do Rio de Janeiro e voltar para onde? Para o Brasil. Para Brasil, não, desculpa, para Portugal. Só que Dom Pedro I estava meio balanceado, não sabia se voltava, se ficava. Ele acaba divulgando para a elite carioca que ele vai voltar. E aí, nesse momento, a elite começa a se articular e começa a promover esse processo de independência para o quê? Para garantir os seus direitos aqui, né, e os seus privilégios, desculpa, né? E aí a elite carioca faz uma abaixo-assinada, aonde faz o pedido para Dom Pedro I ficar aqui e fazer o processo de independência. Olha como é que foi todo momento articulado, pensado e proporcionado pela elite. Cadê o povo nessa história? O povo ele está muito mais como coadjuvante do que como um protagonista. Isso é um ponto muito importante, porque isso remonta à estrutura monárquica e remonta os desprivilégios que acontecem, beleza? Isso é um ponto muito importante, né? E aí ele vai dar um discurso ali no Rio de Janeiro, né? Aquela famosa frase, né? Se é para o bem do povo, então se é para o bem de todos, diga ao povo que fico. E por aí nós estamos remontando o processo do Dia do Fico, beleza? Outra coisa importante é que ele vai criar o Conselho de Estado em 1822. O que é o Conselho de Estado? O Conselho de Estado ele é um órgão criado, né, para o quê? Para implementar a elite dentro desse órgão. Para o quê? Para cada vez mais burocratizar e ajudar Dom Pedro durante esse processo, né? Ele vai abrigar, especialmente como líder, o Joaquim Gonçalves Ledo. É muito importante que ele vai ser o líder desse Conselho do Estado que vai ganhar muita força lá no primeiro reinado. Nós iremos fazer um vídeo aqui próprio explicando o que foi o primeiro reinado. Além disso, pessoal, ainda em 1822, nós temos o Cúmplice. O que foi o Cúmplice, né? Momento esse tão importante que marca a independência do Brasil. O Cúmplice, pessoal, é aonde que tudo que vinha de Portugal de forma imposição, né, para Dom João voltar, ou para Dom Pedro voltar, né, ou qualquer legislação feita por Portugal, deveria ter uma assinatura
de Dom Pedro I, onde é que ele aceitaria. Isso faz com que ele cumpra o que? As medidas tomadas por ele para essa elite portuguesa, elite brasileira, entre aspas, né, claro, aqui dentro do Brasil. Isso é um ponto muito importante. E por fim, nós temos o Grito do Ipiranga. O que foi esse Grito do Ipiranga, né? Que também é uma coisa muito simbólica e remonta à independência do Brasil. O Grito do Ipiranga, pessoal, vai ser quando Dom Pedro I queria sair daqui do Rio de Janeiro e ir lá para São Paulo encontrar o Joaquim Bonifácio, né? O Joaquim não, José Bonifácio, desculpa. E aí ele teria que sair do Rio de Janeiro, passar por Paraty e subir mais um pouco e ir até Santos. E nessa caminhada ele vai encontrar a sua amante favorita, né, a Leopoldina. A gente não pode esquecer que a concepção e a ideia de família que nós remontamos atualmente não é a mesma que nós temos naquela época. Dom Pedro I tinha muita amante, era então conhecido como mulherengo e por aí vai. E ele tinha sim as suas amantes e ele vai encontrar a sua amante Leopoldina, né? E nesse momento, né, ele numa das suas festas, ele acaba comendo, passando mal, e aí o que vai acontecer, né? Ele vai receber uma carta de um mensageiro. Dona Maria, ela estava como regente, já que ele tinha saído, né, durante esse período, né, ela estava como regente, e aí que ela vai fazer que essa carta chegue, então, a Dom Pedro I, aonde essa carta ela era muito ousada, né, pedindo para Dom João, pedindo não, mandando, né, Dom Pedro I, né, voltar, e aí nesse momento, né, ali, né, dizem que ele estava até com uma caganeira, né, ele vai pegar e vai falar assim, então eu fico, e aí ficou conhecido, né, como o Grito do Ipiranga, né, eu fico não, desculpa, como um processo já que se dá da independência. Isso remonta, pessoal, o que nós conhecemos como a independência do Brasil, que foi construído de forma também simbólica, né? Dizendo que, né, que agora nós temos a independência do Brasil. Obviamente que uma independência ela vai remontar também, né, um reconhecimento interno aqui dentro, porque tem que ser reconhecido, né? O poder ele precisa ser legitimado, então ele tem que ser um reconhecimento interno e externo, pessoal. E aqui, pessoal, o reconhecimento interno ele não foi muito bem aceito, até porque de 1822 até 1825 ocorreram várias guerras que não aceitavam essa centralidade política do Rio de Janeiro, até porque a independência do Brasil ela foi muito feita através daqui do Rio de Janeiro, controlando outras províncias. Então era um processo muito mais de centralidade do poder. E toda vez que a gente centraliza o poder, a gente culmina, né, no que nós conhecemos como processos de contestação desse poder, beleza? E quais foram as regiões que não aceitaram, né, que reivindicaram esse poder? Foi a Bahia, foi Piauí, Maranhão. Nós temos essas platinas ali no Uruguai, que vai gerar uma guerra, né, que isso também cabe a um outro vídeo, e tudo isso vai remontar também, né, nesse processo de guerras de independência. O Brasil ele não tinha um exército profissional, foi contratado a mercenários, foi contratado a pessoas de fora, para o quê? Para guerrear durante esse momento. Isso a gente não pode esquecer, né? E lá, claro, né, vai ser vencido. Beleza, pessoal? E para traçar uma linha, né, e traçar o que nós conhecemos agora como um fim, nós temos que falar sobre os reconhecimentos. Em 1824, os Estados Unidos da América, né, que tinha passado lá pelo aquele processo de independência, em 1776, mais para frente com a expansão dos Estados Unidos e com a doutrina Monroe, ele vai o que? América para os americanos, aquela historinha toda, né, reconhece o processo de independência do Brasil, até para ter a sua influência aqui também no Brasil. E aí, pessoal, em 1825, Portugal e Inglaterra, ele negociando, aceita esse processo de independência. A Inglaterra, né, que tinha emprestado dinheiro para o Brasil, que estava ganhando muito durante esse processo, né, e Portugal vai cobrar a independência, até porque deixou algumas riquezas aqui, estava perdendo o seu território, e aí o Brasil ele já vai entrar como um processo de independência cheio de dívidas, cheio de crise, cheio de problema. E por fim, nós temos o fim do que nós conhecemos como a independência do Brasil. Não podemos esquecer nunca que a independência do Brasil foi um processo de elite que manteve a escravidão, manteve a estrutura monárquica e ocorreu muito mais continuidades do que rupturas. Isso remonta na história do Brasil um pouco, né, sobre as consequências que vai gerar lá para frente, como o primeiro reinado, que é cabe um vídeo próprio. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenham entendido, deixa o like,
compartilham esse vídeo e esse foi o nosso vídeo sobre a independência do Brasil de 1822.